vidro, né? E a água. Só avisa as meninas, porque a pastora Sandra é uma bênção. Medo de tacar a parede naquela porta. Bom, nós estávamos falando sobre a reforma protestante. E aí nós também falamos sobre a questão dos moráveis, né? Que fez uma torre de oração, 24 horas, e durou 100 anos. Todo mundo lembra disso, né? Glória a Deus por isso. E a gente sempre para para analisar, e todas as vezes que a gente para pensar sobre isso, a gente percebe, né? Esse dia estava mostrando para a Literatura, uma coisa assim, quando eu olho para esses caras, eu vejo o quanto eu sou crente. Em compensação, quando eu olho para muitos outros caras, eu vejo o quanto eu não sou crente. Então a gente entra num paradoxo muito grande. Porque ao mesmo tempo que esses homens eram homens de Deus, seja muito bem-vinda, meu irmão. Ao mesmo tempo que esses homens eram homens de Deus, homens extraordinários, eles eram apenas... E o que nos faz pensar que somos melhores do que eles? Obrigada. O que nos faz pensar que às vezes uma palavra mal dirigida, um gesto mal colocado, uma expressão, porque assim, o problema não está no que eu falo, está em como você interpreta. Só que eu só tenho responsabilidade naquilo que eu falo. Não é? O WhatsApp é uma bênção, a modernidade, mas muitas vezes a mensagem do WhatsApp ela é completamente deturpada. Aí quando a pessoa vai ver, você já irou a pessoa, aí a resposta vem mais irada ainda, e aí já virou um furdúncio. Uma conversa normal virou um pandemônio. Então assim, se... Ô, minha irmã, calma. Não precisa de microfone ainda não, né? Se precisar, vocês avisam. Eu falo alto mesmo. Olha aqui, minha irmã. Tá calor não? Obrigada. Então, o que acontece? Acontece que nós somos muito legalistas. Nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para o outro e apontar defeitos. E nós temos muita dificuldade de olhar para nós mesmos. É por isso que na ministração que eu preguei domingo, inclusive, eu falei, por que ela olhava nos pés de Jesus? Latão reluzente, espelho. A gente só consegue saber quem Deus é quando a gente sabe quem a gente é. Se a gente não sabe quem a gente realmente é, a gente cria um Deus segundo as nossas percepções. E aí entra aquela mensagem, o Jesus que eu criei. E aí se eu perguntar para o Tiago, ele vai dizer, o Jesus que eu criei, ele é amoroso, ele é gracioso, e ele não deixa de ser tudo isso. Mas na sua percepção de vida, ele passa a mão na cabeça dos outros, um exemplo, tá? Já na concepção, não, Jesus que a pastora Sandra criou, ele já é diferente. O Jesus que a pastora Lilian criou, já é mais irado, já é mais ranzinza, porque cada um cria um Jesus para si, baseado na sua percepção. Acontece que Jesus não é segundo o que eu penso. Jesus, ele é o que ele é. E eu só vou ter uma visão real de quem Jesus é, quando eu tenho uma visão real de quem eu sou. E quando a gente está falando dessa era da igreja cristã, que é a era da reforma protestante, que a gente está falando, certo? Onde vem os grandes reformadores, já existiu as pré-reformas, aqueles homens que não tiveram tanta falácia, tanta força para falar, mas nada começou aqui, gente, tudo começa... O fogo, antes dele pegar fogo no prédio todo, ele começou numa faísca, numa brasinha. É a mesma coisa quando alguém se desvia. Você fala assim, o cara desviou. Não desviou da noite para o dia. Ele já vem a longos passos se desviando, se afastando. Ele só chegou no ponto de tornar público o quanto ele é desviado. Entendeu? A mesma coisa é o avivamento. E a gente percebe que o avivamento ele sempre vem no momento em que a igreja está no maior caos, no maior colapso, e ela se vê num ponto de se autodestruir. Porque quando a gente fala de reforma protestante, que a gente vê que a igreja veio para o Brasil, colonizou as Américas, a gente percebe que a igreja estava preocupada nas discussões dentro dela, e não com o evangelismo em si. E enquanto a igreja se preocupava com as discussões internas dela, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, porque eu sou apologista, porque eu sou anabatista, porque eu sou não sei o que, porque eu não sou não sei o que lá. Enquanto a igreja ficava discutindo
linhas teológicas que não interferem absolutamente nada em graça, salvação. Sabe quando vai interferir linhas teológicas? Quando Jesus deixar de ser o nosso mediador. Quando a salvação deixar de ser pela graça. Quando o inferno deixar de ser inferno. E quando o céu for só apenas um lugar de destino. Porque o céu não é destino. O céu é origem. Enquanto eu olho para o céu como lugar de destino, eu não sei quem eu realmente sou. Porque o céu não é destino, o céu é origem. Eu não estou caminhando para o futuro, eu estou voltando para casa. Porque aí, quando eu entendo isso, eu sei qual é a minha origem. Qual é a minha origem? Não é aqui. Eu tenho uma origem, a minha origem é reino celestial, a minha origem é eternidade. Eu nasci da eternidade, eu vivo para a eternidade e vou voltar para a eternidade. Então, quando os conflitos, porque eu sou calvinista, porque eu sou... Quando que isso vai interferir na nossa fé cristã? Quando Jesus deixar de ser o nosso intermediador. Quando a salvação deixar de ser pela graça. Quando o inferno deixar de ser inferno. E quando o céu deixar de ser céu. Aí é um problema teológico. Agora, se eu creio que vai ter tribulação, ou não vai ter tribulação e a igreja vai passar, não, que vai ter tribulação, vai. Agora, se eu creio, se eu vou passar pela tribulação, se a igreja vai passar ou não vai passar, em que isso interfere na salvação? Mas eu digo uma coisa para você: se você é cristão e não está preparado para passar pela grande tribulação, você não está preparado para ir para o céu. Então, não importa se você vai passar ou não, prepare-se para a guerra. Porque se você não está preparado para ela, você não está preparado para o céu. Isso é um fato. Agora, se Deus vai nos poupar ou não, cabe a Ele. Não cabe a nós. Percebe? Será que somos predestinados ou não predestinados? Ok, mas essa predestinação é segundo a presciência de Deus? Que sabe da eternidade? É óbvio. Então, uma vez salvo, sempre salvo? Na presciência de Deus? Sim. Porque Deus sabe quem vai ser salvo. Eu não sei. Muitos acham que são salvos, na verdade. Aliás, se tem um lugar que, diz que vai ter muita surpresa, vai ser o céu. Eu sei que lá eu vou me surpreender muito. Eu sei. Gente que eu achava que eu ia encontrar, não vou encontrar. E gente que eu achava que eu nunca mais ia topar na vida, eu vou ter que dar de cara lá. É isso, gente. Essa é a verdade. Então, esses conflitos internos fez com que a igreja perdeu força. Tinha acabado de arrebentar, de trazer a igreja para voltar para a origem, de voltar a igreja para os princípios bíblicos, e ela começa a discutir questões teológicas. Enquanto o catolicismo faz o quê? Bora evangelizar. Enquanto eles discutem lá, vamos batizar o povo. Vamos mandar relatório que nós somos milhares e milhares e milhares de milhares. É lógico, marketing, a gente vai chegar nisso. Marketing, e a igreja começou lá, de novo, Gente, como é que a gente consegue aprender com isso? Como é que a gente não consegue aprender com a história da nossa vida? Como é que a gente não consegue aprender com os nossos próprios erros? O que a gente acha que vai ter que a gente vai fazer as mesmas atitudes e ter resultados diferentes? Eu não consigo entender a mentalidade do ser humano. Não é difícil, não é? Como a nossa natureza é pecaminosa de fato, como a nossa natureza é teimosa de fato, como a nossa natureza está enraizada no erro de fato. A gente precisa voltar à nossa origem. E a nossa origem é Deus. Quando a igreja enfraquece, e aí a gente está falando de John Wesley, que foi um tição tirado do fogo. No século XVIII, quando vem a questão da Revolução Francesa, começa a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é quando as máquinas, a tecnologia, a ciência, ela começa a crescer de uma forma extraordinária. À medida que a ciência e a tecnologia começam a se desenvolver, o homem, vem o iluminismo,
E o que é o iluminismo? A razão, o racionalismo, a consciência humana é o centro. As pessoas começam, inclusive os teólogos, inclusive a igreja, começam a ver a necessidade de ter que dar explicação para tudo, de uma forma racional. Então o centro agora não é mais a fé baseada. O que é fé, gente? Eu não vejo, mas eu? Então tudo que a igreja agora, a igreja e o Estado, elas andam de mãos dadas, mas não andam juntas, percebe? Elas se conversam, elas se falam, mas uma não influencia na outra de uma maneira muito impositiva, ok? Então a igreja ela influencia o Estado no meio espiritual, que é o que a igreja deve fazer de fato, não na prática em si. E o Estado não interfere na fé cristã, ele rege como Estado, percebe a diferença? Só que aí o que acontece? A igreja ela começa o povo começa que morava nas grandes agriculturas, os senhores feudais, os grandes donos de terra. Com a Revolução Industrial, eles começam a sair das suas terras e começam a ir para onde? Para as grandes metrópoles, porque todo mundo quer facilidade, gente. Você não quer? Eu não consegui me adaptar com o iPhone, então nem me ofereço um iPhone. Essa modernidade não serve para mim. A presbítera Célia, se quiser oferecer para ela. Não, porque tem gente que gosta. Eu amo meu Motorola, gente, mas é porque eu sou velha, tô acostumada a lidar com ele. Você me dá um Samsung. No trabalho eu tenho um celular Samsung, eu odeio aquele celular. Eu tenho uma dificuldade de lidar com o Samsung porque eu estou acostumada a lidar com o Motorola. São coisas diferentes. Nada que assim um processo de adaptação não resolva, claro. Não, mas você sabe que à medida que a gente vai ficando velho, tudo que é mais fácil, ai não, gente, isso dá muita gastura. Pra quê? Até hoje eu tento fazer minha avó usar celular, gente, ela não usa celular. Sou obrigada a ter linha fixa na casa dela porque ela não usa celular de jeito nenhum. E é a mesma coisa. Agora eu consegui modernizar, consegui dar um telefone sem fio para ela. Já estamos lá, já estamos chegando lá. Daqui a pouquinho a gente consegue. Então, assim, o que as pessoas fizeram? Elas começaram a perder suas raízes. Começaram a ir para grandes metrópoles. E agora, o que é mais importante? É aquilo que a ciência pode provar. Agora o que interessa, mas o que a ciência diz? Porque imagina, agora é televisão, agora os carros, sabe como é que é o nome daquele tanque de guerra? E na Revolução Industrial eles começaram a construir armas químicas, armas tecnológicas, aviões de guerra, navios de guerra, tanques de guerra. Em vez de usar a tecnologia para o bem, o ser humano é uma vez. Investiam em armas bélicas. Mas o povo queria o quê? Facilidade. Vamos sair da labuta, da terra, das raízes, vamos para lá. Porque agora a busca é no iluminismo. Qual é o centro? O racionalismo, e volta-se tudo para o antropocentrismo. Você sabe dizer o que é isso? A presbítera Célia está sem voz, mas olha, alguém interpreta a Libras. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu penso, logo existo. Só existe aquilo que se pode provar. Aquilo que não se pode provar, não existe. Então as questões bíblicas e teológicas começaram a ser questionadas. Jesus foi a primeira vez na história da humanidade que se faz um estudo sobre o Jesus histórico. Hoje, teologicamente, faz uma menção. Quem é o Jesus Filho de Deus e quem é o Jesus histórico? Nesta época do iluminismo, a premissa qual era? Quem foi Jesus? Mas não o Jesus Nazareno, o Jesus Filho de Maria, o Jesus Filho de José. Quem foi o Jesus histórico? A psicologia, a psicanálise, a ciência. Quem foi Jesus? Quem é este homem que a fé diz que ele morreu,
mas ressuscitou. Que ele transcendeu. Então a ciência agora começa a questionar quem era Jesus. Então agora Jesus começa a ser o Jesus histórico. E nessa questão de Jesus histórico, começa a se levantar os milagres. Gente, olha, é um absurdo, mas eu não sou obrigada a falar. Os milagres de Jesus começam a ser questionados no iluminismo. Vocês já ouviram falar sobre a teoria de Darwin? Darwin? Alguém? Para quem não ouviu? Jamais não lembro. Teoria de Darwin é a teoria da evolução. Foi aqui que começa a teoria da evolução. A teoria de Darwin, ele diz que Jesus não nasceu de forma virginal, que o ser humano não nasceu de uma forma criacionalista, que o homem nasceu de uma evolução da própria expansão da humanidade. A teoria de Darwin, ela não só ficou por aí. Sabe esse estudo das personalidades? Vem da teoria de Darwin. Porque ele foi um daqueles que começou a questionar quem era Jesus. Levantaram-se várias pessoas querendo questionar quem foi Jesus. Disseram que Jesus, na verdade, não nasceu de uma mulher virgem. Disseram que Jesus não era o Filho de Deus. Ele era um grande senso de moralidade, de justiça e de piedade e misericórdia. Jesus era um grande homem. E que ele não veio, na verdade, infelizmente, muitos teólogos cristãos, influenciados pelo iluminismo, influenciados pelo antropocentrismo, influenciados pelo racionalismo, só existe aquilo que se pode provar. Eles começaram agora a adaptar a Bíblia. A Bíblia começou a ser moldada e adaptada para atender e responder às perguntas que a humanidade tinha a respeito da fé. Olha, e da onde, ai, que legal! Da onde nasceu essas dúvidas? Os próprios cristãos. Sabe por quê? Porque o capim do vizinho é mais bonito que o nosso. Sabe por quê? Porque a vida que o ímpio leva é mais legal que a nossa. Por que o ímpio prospera e nós não? Ah, não, mas eu sou filho de Deus, então eu? Uma outra teoria que começou a ser influenciada na igreja. Eu tenho vergonha desse lado da nossa história. Começou a levantar-se. Hã? É um lado recente agora. Como que fala nas novelas, final de novela, filme, qualquer semelhança é mera coincidência. Não é assim? Começou agora o seguinte: a igreja, ela começou a fazer uma adaptação da Bíblia de uma tal maneira, a fim de que tudo fosse explicado. Como assim? Multiplicação dos pães e peixes. Como isso é explicável de forma natural, racional? Mas tem uma explicação teológica, racional, bíblica. Pasmem vocês. Sabe o que aconteceu? Jesus era um homem tão extraordinário. O senso de moralidade, de piedade dele era tão extraordinário que ele era um homem admirável e arrastava multidões. Mas ele não era filho de Deus. Ele era filho de Deus como nós somos. Mas não ser divino. Não nascido de uma virgem. Isso daí é mito. Isso daí é uma história que os discípulos contaram, que os evangélicos contaram, para atender a isso, porque o povo era um povo que estava desesperançado, um povo que estava subjugado, um povo que estava sofrendo, e qualquer uma palavra de sobrenaturalidade geraria no coração deles uma esperança. Então, qual é a melhor maneira de você trazer um novo ânimo, uma nova esperança para alguém? Manipulando as suas emoções. Então, se eu sei que isso vai te trazer esperança, Deus tem
coisas extraordinárias na tua vida. Eu sei que Deus tem, você sabe que Deus tem. Mas você está num dia acabada, destruída, alguém vem do nada e fala um negócio desse para você. E aí? Uau, aleluia! Minha filha, você rodopia no manto, sem nunca nem ter falado nada. O racionalismo do iluminismo começou a gerar isso dentro da igreja. As palavras eram distorcidas a fim de onde você sabe esse positivismo que infelizmente vive no meio da igreja hoje? Nasceu aí. Você nasceu para vencer. Deus não te criou para ser um perdedor. Baseado em textos fora de contextos. Palavras-chave. Vocês acham que não é só nascer as palavras-chave, as palavras de efeito? No iluminismo, a mente iluminada. Racionalidade. Eu tenho que provar. Jesus, parte que eu tinha esquecido de falar desse grande milagre que a razão explica. O pão. Um menininho, um moço. 3 pães, 2 peixinhos. É isso? Ou 2 pães, 3 pães, 2 peixinhos? É 5 pães. 5 pães, nossa. Já estou querendo mudar até a racionalidade. Nossa, 3 pães, 2 peixinhos. 5 pães, 2 peixinhos. Calma. Ainda bem que eu tenho vocês. Vamos lá, 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus tinha um senso, uma moralidade tão extraordinário. Ele era um homem tão eticamente elevado, que quando um garoto se predispôs a doar o que ele tinha, não houve o poder da multiplicação. Ele incentivou, ele deu um exemplo e fez com que todos passassem também a doar o que tinha e não foi exposto. Então, na verdade, não foi um milagre, não foi nada sobrenatural. O exemplo de um garoto tocou no coração daquelas pessoas que estavam ali e elas começaram a dividir. Foi o grande milagre da solidariedade. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Estamos a mais da história da igreja. Nada sobrenatural. Começou isso da onde? Dentro da? É porque começa a acreditar nisso. Porque é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que 5 pães e 2 peixinhos. É igual o Mar Vermelho também. Tudo. Hoje tem explicação para tudo. Jó, por ser um livro poético, nunca aconteceu. Uma história. Oséias também. É uma parábola. Tipo Oséias. Também falam de Oséias. Quer ver? Jesus não ressuscitou ao 3º dia. Ele morreu. Seus discípulos encobriram o seu corpo para que as suas palavras tivessem efeito que levassem à eternidade. Porque é muito mais fácil acreditar que foi isso que aconteceu do que ele foi ressuscitado. Muito mais lógico, né? É lógico. Acontece que o Deus que nós servimos é um Deus lógico. Mas ele é um ser espiritual. E só entende as coisas do Espírito aqueles que são. Como é que você explica o seu coração batendo? E você sabia que a vida não está no coração? Não. A mente é a alma. Porque o que vai caber julgamento, o seu corpo já vai para o inferno, gente. Expressão de linguagem. O corpo vai para a terra, seu corpo é podre. Esse seu corpo nasceu podre e vai voltar à podridão. A sua alma é que tem que se converter. Minha mãe falou Que é a sua mente. Que é o seu entendimento. Se o seu raciocínio, se o seu entendimento não se converter, seu corpo já tem destino. Seu corpo já tem destino. Se seu corpo, se sua mente não se converter, é inferno. Espírito é vida.
Pode parar. Com lógica ou sem lógica. Se Deus, a vida não é você que decide. Você pode colocar até a parede e continuar batendo, mas você já morreu há muito tempo, meu filho. Porque a vida está na mão de Deus. Deus é que decide quem morre e quem vive. A vida não está no coração, a vida está no sangue. Sangue é vida, todo mundo fala isso. Quem manda sabe. Ai, se parar o coração. Sabe por que se parar o coração você morre? Porque o que bombeia o sangue para todo o organismo é o coração. A vida é sangue. Mas quem controla o seu coração, que é um músculo? Só que você não tem controle racional sobre ele. É involuntário. Você não determina quantas batidas vai dar. Tanto que se você for afetado emocionalmente, que é no seu cérebro, o que acontece com o teu coração? Percebe? Aí se o sangue tiver nos negócios, Por que Jesus teve que morrer numa cruz? Pagou o preço de sangue. Por que ele suou gotas de sangue? Por que o cálice representa sangue? Por que nos umbrais da porta tinha que ser sangue? Por que em cima da arca tinha que ser sangue? Vida por vida. A vida está no sangue. Se você perder, você pode estar belezinha. Perdeu muito sangue, tu morre. Agora, veja só, toda essa estrutura de 78 quilos, glória a Deus. Bem pesado. Bem pesado. Eu tô tão feliz, meu irmão. Tão feliz que eu baixei dos 80, que eu tô na glória. Somente o sangue mantém. Se o sangue parar de circular, todos os meus órgãos vitais param de funcionar. E eu morro. basta ver, né? Como você prende. Quando você prende isso. Gangrena, às vezes você pega uma infecção. O que eles falam? Meu, antes que isso passe para todo o corpo, você morra, arranca fora. Que vai pelo sangue. Só baixa um botulismo. Que isso? Seu sangue coagula e já é. Já era. Então, gente, presta só. O negócio é sério. O negócio é muito sério. E enfrenta, bem, filho? Não, eu fico triste. Porque homens que tiveram experiência. Como que você explica a vida? Como que você explica? Tem evolução. Ok, foi uma grande explosão. Gente, isso está provado, está na Bíblia. Eu não duvido que a Bíblia comprova. Houve uma grande explosão? Houve mesmo. Lúcifer caiu do céu, ou da onde ele estava, porque ele vai saber onde é o céu. Não sei. Não sei. Aí as pedrinhas de diamante deles espalham. É uma queda, por isso que ficam debaixo da terra, tem o centro da terra. Tudo que falam, tudo que a ciência explica hoje está na Bíblia. Então eu creio. Agora, e quem gerou essa grande explosão? Quem gerou os átomos? Quem gerou os prótons? Quem gerou os nêutrons? Quem gerou o gás carbônico? Quem gerou a estrutura da vida na Terra? Então é mais fácil acreditar que não acredita. Acha. Não. A ciência não nega a existência de Deus. Ela não nega. Existe um ser, a ciência diz lá em nota mundial, existe um ser criador inexplicável. Então eles ficam tentando buscar o quê? Explicar as coisas. Mas Jesus é o Filho de Deus, Jesus, um homem como nós. Imagina. E aí começa essa pataguada começou dentro da igreja. E aí as pessoas começaram a se voltar. Você é o seu Deus. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para ser honrado. Vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Gravem isso no coração de vocês. Você nasceu para vencer o mundo. Não no mundo. Há uma diferença enorme. Nesse sentido aí, de uma pregação, o pregador ele é até novo. Ele chegou no meu ponto de vista, é heresia. Ele chegou a falar que, ele falando no texto que foi pago,
Deus pagou por nossas vidas, né? E Ele deu Jesus como um preço a ser pago, porque nós somos tão importantes ou mais importantes do que Jesus. Eu ouvi. Isso é uma heresia. Eu falei, gente, como pode o cara pregar numa igreja, uma pessoa chegar num ponto desse? Muitos pregadores dessa nova geração, novos, a gente vai chegar, eu acho que eu consigo chegar nesse ponto hoje ainda da aula, que é a era da igreja moderna. Bem moderna. A gente chegou num momento em que, com 6 meses de seminário, você já é pastor. A gente está numa era que esses jovens que não têm vida nenhuma com Deus, têm experiência nenhuma com Deus, têm vida nenhuma com Deus, teve uma experiência surreal, sobrenatural, já acham que são preparados para lidar, porque são chamados, porque têm potenciais, porque têm talentos, eles acham que já são preparados para assumir ministérios. Estão sendo chamados como grandes líderes, como grandes referências e na verdade não sabem nem quem Deus é, mal sabem quem eles são. Não tem conhecimento bíblico, não tem estrutura bíblica, não tem estrutura teológica, não tem formação nenhuma e está levando uma cadeia de gente para o inferno. E é essa a nossa geração que nós estamos vivendo hoje. Hoje a maioria das igrejas grandes, isso é só uma pincelada, e eu vou mostrar historicamente o que nos levou a isso e o grande erro que a igreja está aí. A maioria das igrejas grandes hoje são lideradas por jovens de 25, 30 anos. Porque falam uma linguagem jovem, falam uma linguagem mais aceitável a essa geração. Falam uma linguagem mais moderna. E a Bíblia foi adequada a essa geração. E o objetivo é que se fosse mais aceito. Que não, vem e Deus faz. O evangelho não é para ser. Eles são os mercadejantes da fé. E eu provo na Bíblia. Por isso tome muito cuidado com essa geração. Grandes líderes, grandes referências. Beleza. Qual foi a escola teológica dele? Qual foi? O cara viveu um grande milagre, teve uma grande experiência com Deus. Se eu perguntar, cada um de nós velhinhos aqui, tivemos várias experiências com Deus. Extraordinárias. Aí eu te pergunto, quanto sal ele comeu? Quantas milhas ele andou? Quanto tempo ele sentou para ser ministrado? Quanto tempo ele sentou para ser liderado? Eu não ouço quem não senta para ser ministrado. Quem não senta para ser ministrado, eu não dou a mínima importância do que ele fala. Tô falando eu. Vai me ensinar o quê? Não tem nem idade. Não teve nem tempo de aprender. E sabe o que é pior? Não se sujeita a nada. Esses são os piores. E entram em debates com pessoas. Homem é fardo, mas pessoas gabaritadas, chamadas, pessoas preparadas de igual para igual. Eu ouvi uma pregação de um jovem, não vou citar nome, esses dias dizendo que quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que falar com Jesus de igual para igual. E aí, cara? De igual para igual, porque nós somos igual a Ele. Aí eu te pergunto, o dia que eu for igual a Jesus, eu não piso nessa terra, porque Ele não pisaria. Por que eu vou pisar? Você percebe o nível de apostasia que nós estamos vivendo hoje? É sério. E o iluminismo que a gente pensou, todo mundo achou que a vida ia melhorar, os cristãos, vai melhorar, e melhorou muito, mas a gente é muito burro. Em vez de usar as melhorias para propagar o verdadeiro evangelho, nós usamos as melhorias para degringolar o evangelho, porque o evangelho é para quem quer. Mas as pessoas estavam preocupadas em fazer com que o evangelho fosse aceito. Então eles estavam deturpando o evangelho para que o evangelho se tornasse algo mais adaptável, mais gostoso, mais moderno, mais aceitável, para alcançar as vidas. Se Jesus não for suficiente para alcançar as vidas, meu irmão, você não sabe o que é evangelho. O iluminismo levou a igreja para uma busca incessante pelo crescimento, pelo eu.
foco do homem. Cristo deixou de ser o centro. Deixaram de se apontar para Jesus e começaram a se apontar. Aquele homem, aquele não sei o quê, aquele fulano. E houve um enorme esfriamento espiritual. Porque a busca da igreja agora era grandes templos, grandes músicos, grandes palestras, grandes pregações, grandes congressos, grandes templos. Mas os bastidores ninguém estava preocupado. A vida com Deus ficou em segundo plano. Era assim: Deus no céu e a gente com a razão na terra. Sabe os coaching de Deus? Que eu ouvi falando? Que nós somos essa geração. Deus, eu acho que do meu jeito é melhor. Deus ficou jogado pro lado de cima. E o homem começou a fazer as coisas porque ele era o cara a ser racional, ser pensante, o intelecto. Ele era o esforçado, ele era o trabalhador, ele era o cara, ele nasceu para vencer, ele podia, ele fazia, ele executava, porque ele era ele. Esse cara sou eu. E aí nessa era se levantaram, a igreja ela enfraqueceu de tal modo, e olha que a gente falou de uma grande reforma protestante, que se fala até hoje. A gente falou de 100 anos de oração. Nós falamos de tempos de avivamento em vários países. Mas aí veio o iluminismo, o homem se voltou para ele mesmo. Agora os interesses eram individuais. Tipo assim, importa que eu cresça. Importa que eu conquiste. Não, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou dar porque eu mereço, porque eu me esforcei. Em nome de Jesus. Se a sua consciência não for transformada, você não merece nada. Você não merece nem a vida que você tem. Mas eu me esforço, você se esforça porque Deus te capacita para você se esforçar. E porque você não trabalha para você, você trabalha para Ele. Se não virar essa chavinha na mente de vocês, vocês ainda não entenderam o que é evangelho. Ah, porque eu mereço o inferno, gente. Estou sendo sincero com vocês. Nós merecemos o inferno. Ser tirado de lá todo dia já é graça. A gente não merece nem o pão que a gente come. A gente não merece nem o teto que nos cobre. A gente não merece nem a roupa que a gente veste. A gente não merece. O que nós fizemos para que o sol existisse? O que nós fizemos para que a terra fosse cultivada e a plantação germinasse para que pudéssemos alimentar? O que nós fizemos para que nossa inteligência alcançasse o nível de tecnologia e industrialização que nós temos hoje? Explica. Se não for Deus, você não passa de barro. Mas o diabo é muito assunto. Ele usa os nossos desejos contra nós. Ele não vem e coloca o desejo na gente. Ele nos seduz. Ele lança as dados. Ele vai te colocando coisas que você vai cobiçando, você vai desejando, você vai ansiando. À medida que você vai desejando e você vai ansiando, você perde o foco do que realmente você tem que se preocupar. Porque se você não vive uma vida que anseia por Deus, pelo céu, você está perdendo tempo nessa vida. Que tudo é... O que a Bíblia diz? Que as bênçãos as bênçãos correriam. Se as bênçãos correriam, vamos entender hermenêutica. Se as bênçãos vão correr atrás de nós, é porque eu estou muito à frente da bênção. Se eu não estivesse muito à frente da bênção, ela não precisaria correr atrás de mim. Mas a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de mim e me alcançariam. Eu sou muito mais que abençoada. Agora, se eu fico lá correndo atrás de bênção, eu não sei quem eu sou. Positivamente, ou assim, não estaria no lugar que você deve estar. Se você está correndo atrás, você está longe de onde você deveria estar. Você está, exatamente.
Entendeu? Então essa era da igreja, houve um grande esfriamento e o domínio, a conquista, a ganância começou a nossa Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem o que levou a nossa Primeira Guerra Mundial? Não. Gente, é muito legal, muito interessante a história. Briga por território. Porque quando houve esse grande avivamento, houve essas coisas, eles fizeram, os países da Europa fizeram uma aliança. Tipo assim, a gente te ajuda, você me ajuda, grandes comércios, para que os países evoluíssem, eu te ajudo com o que eu tenho, você me ajuda com o que eu tenho. Só que aí um achou que merecia mais que o outro. Um achou que era melhor administrador do que o outro. Um achou que tinha o direito de mandar mais do que o outro. Aí falou, não, é meu, esse território é meu, e aí vai, e eles não se achavam que tinha que ser subjugados, porque na verdade os grandes países europeus, eles eram grandes metrópoles. Eles iam em outras terras, eles conquistavam outras terras e eles dominavam. Nós, Brasil, por exemplo, nós fomos por quem? Por Portugal, um país europeu, certo? E assim era todo mundo, à medida que eles iam conquistando terras, eles estabelecendo seu governo. E eles achavam que merecia mais que o outro, um achava que tinha o direito sobre a terra do que o outro. E aí começaram a brigar. E aí quando um país brigou com o outro, por causa dessa aliança europeia que existia entre eles, os outros países que tinham aliança se sentiram na obrigação, não, eles foram obrigados a entrar na briga. Por causa de uma aliança. O Brasil, na Primeira Guerra Mundial, mandou soldados e enfermeiros para lá. Muita gente morreu, porque era o start dos carros de guerra, da era industrial, das armas bélicas, armas químicas. Muita gente morreu. Mas não bastou, quer ver? Eu anotei aqui como foi isso? Aqui. A teologia começou a ser adaptada, a Bíblia começou a ser desconstruída. A fé foi sendo colocada como algo subjetivo. Você nasceu para vencer e não vencer o mundo. Deixa eu ver, eu anotei quando é que foi em 1914, uma coisa assim. Foi, acho que foi em 1914, eu anotei. Eu não lembro, o Google é mais rápido. Cadê o quê? A Revolução Francesa foi em 1789. Eu não anotei. Eu sei que a Segunda Guerra Mundial, acho que foi em 1914, durou 4 anos até 1918, a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial não demorou muito tempo. Se eu não me engano, ela começou em 1938 ou 1939 e foi até 1944. 1914, 18 primeiro. 1914 e 1918. Até que a memória tá boa. E a segunda? 39, a memória tá boa, hein? A memória tá boa. Quando esses caras começaram com essas pataguadas, com essas guerras e tudo mais, a igreja estava fraca. Então, à medida que a igreja estava fraca, muitas pessoas deixaram de congregar. Por que muitas pessoas deixaram de congregar? Porque toda aquela fé que eles tinham em Jesus ressurreto passou a ser algo racional. Para que eu vou lá adorar um Deus se eu sou o próprio Deus? Vocês riem, mas isso acontece nos dias de hoje. Para um pouquinho. Então, essa era do iluminismo, ele foi criado justamente para isso, para implantar o esfriamento espiritual. Quando você se esfria, quando você se afasta de Deus, você é um alvo fácil para o diabo. Você entendeu? Por quê? Porque qualquer coisa que falar que vai aquecer o teu coração, você vai ser levado em consideração, você vai se deixar levar. Então o que acontece? A igreja começou a criar essas dúvidas em relação a quem Deus é, aos milagres e todas as coisas. E o que acontece? Deus sempre levanta um povo, né? E aí chegaram-se e começaram a se levantar os fundamentalistas.
Os fundamentalistas não são os fundamentalistas que a gente reconhece hoje. Hoje, teologicamente, os fundamentalistas são os legalistas. São as pessoas que são contra o estudo da palavra. Você já ouviu alguém falar para você que a letra mata? Você já ouviu alguém falar assim, que você não precisa estudar a Bíblia, que o que você tem que fazer é buscar o Espírito Santo de Deus? Que ele é que vai te dar o entendimento da palavra? Esses são legalistas. São legalistas. Meu pai era legalista e nem sabia. São legalistas. Religiosos, pessoas que, que Deus me revelou. Eu sou da época em que as pessoas revelavam cabelo em caixão. Eu fui arrebatado ao inferno. Vocês nunca ouviram isso? Eu fui arrebatado ao inferno, arrebatado ao céu, e eu vi cabelos cortados, unhas pintadas, misericórdia, vermelho, então eu tô queimando no inferno. Meu cabelo curto, então eu já queimei no inferno. Era esse tipo de arrebatamento. Eu falava, nossa gente, como meu Deus é raso. Esse tipo de arrebatamento. Porque eu vi o irmão de bermuda, eu via bermuda, nossa, via bermuda assim, cara. E homem não podia usar bermuda. Mulher calça comprida de jeito nenhum. Esses são os legalistas. Mas não estou falando desse tipo de gente. Eu estou falando dos fundamentalistas. Os fundamentalistas do século XVIII eram homens que estavam mais preocupados em trazer de volta a verdade do Evangelho. Quais são os fundamentos da fé? E aí eles se reúnem lá na Cataratas do Niágara. Olha que chique. Pega o povinho que restou e eles falam assim, nós vamos ter que botar para esse povo quais são as premissas do Evangelho. Eles esqueceram o que é cristianismo. Nós vamos voltar. Primeiro, aí eles colocaram 5 solas. O calvinista não tem 5 solas? Aí esses caras agora, esses reformadores, vão colocar 5 pontos, que são as bases fundamentais do Evangelho. Se você não segue isso, você não é cristão. Adianta você falar pela hoje na modernidade, todo mundo é cristão, né? O cara lá tá batendo cabeça lá no centro espírita, mas ele é cristão. Ué, tô falando nenhuma besteira, né? Então, não. Se você não segue isso, tu não é cristão. Quais são? A primeira é a base do cristianismo. Isso foi estabelecido em 1895. É um movimento chamado fundamentalista. Primeiro, infalibilidade da Bíblia. Porque estavam questionando, estavam dizendo, a Bíblia ela é mitológica. Ela não é verdadeira. Ela aponta, ela é uma analogia, uma referência. Por quê? Porque o homem tem que ser bom, moral, ético, justo, correto. Porque tem gente que acha que ser honesto é ser cristão, né? Tem gente que acha que ser cristão é ser honesto. Tem gente que acha que não rouba, não mata, que trabalha, que não deseja mal para os outros, ele já é cristão. E já vai para o céu, não tem nada a ver. Se você não reconhecer Jesus Cristo como seu único salvador e mediador da sua fé, tu vai para o inferno. Ponto final. Você pode ser o melhor homem do mundo, não reconhecer o Cristo, vai para o inferno. Aliás, já está lá. Nem vai, já está. A infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia é o que ela é. A Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus. Ela não é retórica, ela não é historiazinha, ela não é uma comparação, nada disso. Ela é a palavra de Deus revelada. Então a Bíblia é infalível, inerrante. O que está escrito nela é verdade incontestável. Não precisa ser deturpada e nem precisa ser explicada. Como eu disse, você explica sua vida? Como se explica Deus? Deus não se explica, Deus se vive. Ponto. Segundo, divindade de Jesus. Jesus não era um homem acima da moral, um homem acima da ética. Não. Jesus nasceu de forma virginal, ele é o Filho de Deus, nascido do Espírito. Essa é a terceira. Nascimento virginal de Jesus. Não nasceu de Maria, não nasceu de José. Maria foi a barriga de aluguel. Foi a agraciada, foi a escolhida, só. Uma mulher assim extraordinária. Porque Deus não escolheu qualquer um para ser mãe do Filho de Deus. Você já pensou quem era essa mulher para Jesus escolher ela? Que honra! E hoje nós temos tamanha honra de ser a representação de Cristo na terra. Mas não é ser mãe, não é ser pai, é ser irmão com Ele.
falar como ele, agir como ele, viver como ele, a gente trata isso como se fosse nada. A gente tem um privilégio, uma honra que a gente não dá a menor razão. Agora, Maria, você já imagina, gente, eu começo a pensar o que levou Deus, até hoje eu não entendo o que levou Deus a escolher Davi. Então eu pergunto, o que levou Deus a escolher Maria? Porque não há nada, não fez milagre extraordinário, não fez nada. Vai entender. Deus conhece a gente como nem a gente conhece. E Deus olha para o nosso coração e sabia que não é a bondade, porque a bondade não parte de nós, a bondade parte dele. E a disposição da sujeição. Todas as pessoas que Deus escolheu não eram perfeitas, tinham o coração disposto. Maria, na época em que ela foi escolhida, ela foi contra todo mundo. Gente, pela lei, ela podia ser morta apedrejada em praça pública. Mas ela aceitou, estou disposta a morrer para carregar o Filho de Deus. Ninguém precisa acreditar em mim. Eu sei quem eu vi, eu sei o que eu vi, eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Fala para mim se isso não é uma mulher extraordinária. Não precisaram, Maria. Nem por isso ela era santa. Nem por isso ela é intermediária, intercede por nós. Não, ela não intercede. Só há um mediador entre Deus e o homem: Jesus. Mais ninguém. Aliás, ele é o caminho. Maria não vai te levar à salvação. Pedro, Paulo, João, apóstolo, não leva. Só existe um que te leva: Jesus. Ao contrário, adorar qualquer um que não seja o Senhor, pecado da idolatria. Então, vem a quarta, a morte expiatória que nos justifica. Não estava falando que Jesus não morreu? Que Jesus morreu, ele não ressuscitou. Esconderam o corpo de Jesus? Não, ressuscitou. Não só ressuscitou, ficou 40 dias aqui ainda ensinando antes de ascender ao céu. Se você não acredita nisso, você não é cristão. Aí vem mais uma. Falei as 5, né? Infalibilidade da Bíblia, divindade de Jesus, nascimento virginal de Deus, a ressurreição corpórea de Jesus, que ele ressuscitou e vem nos buscar, e essa é extraordinária, que o sacrifício dele foi suficiente para nos expiar o pecado. O sangue dele é suficiente para me redimir. Eu vou ler de novo. Por favor. Infalibilidade da Bíblia, divindade de Jesus, nascimento virginal de Jesus, ressurreição corpórea de Jesus, e essa é a parte que eu mais gosto, a parte B, que retornará para nos buscar, e morte expiatória que justifica a humanidade. Então, dos quesitos deles aí, se alguém acreditasse que Jesus não ia voltar, não era cristão. Não. Quer acreditar que ele Porque aí o plano de salvação foi incompleto. E o plano de salvação em Jesus se completou. Porque não tem mais expectativa. Não, Jesus foi completo o plano de salvação. Como assim? Foi. Ele já fez, só estamos esperando ele. Ele já fez, vamos só aguardar o dia do encontro. Só Tá esperar bom. a cara, né? É só aguardar o dia do encontro. O plano de salvação já foi encerrado em Jesus. Não tem outro. Não tem Pedro, Paulo, Santo, fala, minha irmã, não tem. O plano de salvação foi completo. Esse é o último trem para a eternidade. É o último trem para a eternidade. Acabou. É o último. Quem não pegar passaporte para essa não vai mais. E aí vem 1906. Isso é legal, gente. Vocês viram esse negócio que eu ouvi, esse avivamento na igreja ali, né? Então, vocês acham que isso é novo, né? Em 1906, numa rua em Los Angeles, número 316, Rua Azusa, olha que chique. Rua Azusa 316, Los Angeles. Um pastor negro, e tinha muita questão racial, simples, de uma igreja de Chão Batido. Ele
começou a uma busca pelo poder de Deus, pela presença de Deus. Um coração aquecido, sabe? Uma coisa assim, não, os dons são para os nossos dias. Ele começou a pregar atos do Espírito Santo e ele falou assim, não, nós somos essa igreja avivada nos tempos de hoje. Sabe, que o Espírito Santo como um vento veemente que nem sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, nós não sabemos para onde Deus vai nos levar, mas nós vamos ser conduzidos pelo fogo do Espírito, Ruach HaKodesh. E ele começou a pregar. E à medida que ele começou a pregar, aquele foguinho começou a contagiar aquela igreja pequena. E à medida que começou, daqui a pouco ouvia-se na rua barulhos. E ninguém entendia que barulho é esse. Que doideira é essa? É igual você vir numa segunda-feira aqui, passar na frente da rua, verdade. Não pode passar do outro lado da rua. Você vai ver a interseção não. Eu me sinto, não estive lá, mas eu reavivo a Rua Azusa. É verdade. Vamos passar na rua, que doideira é essa, mano? O que está acontecendo? O povo é curioso. As pessoas começaram a entrar dentro da igreja. O que está acontecendo? E à medida que elas entraram, elas eram impactadas pela palavra, elas eram tomadas pelo Espírito Santo. E grandes pessoas vinham só por causa do barulho da Rua Azusa. E a Rua Azusa, ela contagiou tanto, mas tanto, que ela se tornou um polo de missionários. O coração deles ficaram tão aquecidos que eles falaram assim, não, isso aqui não pode ser só nosso. Isso aqui não pode ser só para a nossa igreja. Isso aqui não pode ser só para o nosso bairro. Isso tem que alcançar o mundo. E aí, ali, missionários começaram a ser levados. Mas em 1914, veio a Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, a igreja perdeu força. E à medida que a igreja perde força, ela vem no seu esfriamento. Os grandes avivamentos vêm os grandes esfriamentos. E aí, nessa questão, não pense você que para fugir da guerra, ou para fugir da morte, ou para fugir dos campos, muitos missionários começaram a se expandir. A gente vê aqui que, isso é interessante. No Brasil, a primeira igreja protestante independente foi gerada em 1868. Isso é muito legal. 1868. E de onde começou o pentecostalismo? Na Rua Azusa. Todo o movimento pentecostal, que hoje é conhecido no mundo, começou na Rua Azusa. Porque até então eram avivamentos, eram manifestações, mas não era essa coisa de frenesi tão doido, tão barulhento, gente pulando, e gente não era tanto quanto começou ali, na Rua Azusa. A partir dali, o movimento pentecostal se expandiu, tá? Em 12 de agosto de 1859, um presbiteriano chamado Ashbel Green, de 26 anos, ele é enviado para o Brasil e ele estabelece a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Em 1881, William e Annie Book, um casal de médicos, eles eram batistas. Os presbiterianos, a igreja, se não me engano, começou no Rio de Janeiro. Os batistas começou aqui em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Daqui que eles foram para Salvador e fundaram a primeira igreja batista. A igreja metodista foi criada na Inglaterra em 1784. Ela é bem mais antiga. Por John Wesley. No Brasil, ela começa a se estabelecer junto com a igreja presbiteriana. Igreja metodista wesleyana, essa é mais nova, 1967. E eu sei bem disso porque meu avô fez parte disso. 1910, Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles eram missionários suecos. Eles vieram para Belém do Pará, eles eram batistas. E eles vieram para o Brasil
E eles estavam alojados na casa de um pastor batista. Só que o pastor batista era cansado. Resolveu tirar uns dias de férias. Ó. Pode ver quando o pastor André tira férias aqui, nós damos oportunidade para todo mundo nessa igreja. É só reparar. Aí o pastor tirou férias. Esses dois jovens assumiram a liderança da igreja. Aí eles falaram, agora é com nós. Só que de onde eles vieram? Eles passaram pela rua Azusa. Então pensa só, os batistão, avivados, crendo no poder, crendo nos dons espirituais. Mas qual que era a formação deles? Imagine quando o pastor estava ali. E já se continha, né? Isso é coisa minha. Eu imaginando, eu e minha cabeça. Não queria tirar essa. Aí o pastor foi embora, foi tirar férias, foi descansar. Deus está voltando de tudo. Ele falou, sabe o que é, meus irmãos? Vamos fazer uma reunião de oração. Eu que segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 6h30, aqui até quando Deus mandar parar. Nós vamos começar a orar, e aí nessas orações, o que aconteceu com o povo batista? Quando o pastor voltou, já não encontrou mais uma igreja batista, ele encontrou uma igreja Assembleia de Deus. E é verdade, porque a partir daí começa a primeira igreja pentecostal no Brasil, que na verdade ela se expande para todo mundo no ano de 1910, as Assembleias de Deus, a maior referência pentecostal no mundo. Não assim, neopentecostalismo, Assembleia de Deus. Entenderam? Então, quais são as igrejas tradicionais, igrejas mães, presbiterianas, metodistas, batistas? E aí vem, influenciado pela Rua Azusa, as Assembleias de Deus. Essas são as raízes do verdadeiro cristianismo. E aí, começa a crescer. Setor industrial, conforto, tecnologia, 2 guerras mortais. Na Segunda Guerra Mundial, cerca de 70, e a aula acaba agora, né? De 70 a 85 milhões de pessoas civis. De 70 a 85 milhões de pessoas civis. Mais milhões de judeus morreram na Segunda Guerra. Agora a euforia, a esperança, ela entra em crise. E quando o homem entra em crise, a ciência não explica, a tecnologia não ajuda, a indústria não ajuda, o que o homem faz? Help, papai. Aí eu vou lá buscar uma oração na casa daquele irmão. Deixa lá, aquele irmão do coque ainda hora, deixa eu lá bater na porta dela. Porque quando a gente não tem mais saída, a gente faz. Aí a gente lembra que existe quem? Deus. Pois é. Engraçado, né? Deus é só quando a gente precisa. Tá para não servir, né? E aí nessa que eu tenho mais 5 minutos, porque aquele relógio está errado, 4. Nessa que cai, as pessoas começaram a se voltar para a Bíblia. Glória a Deus. Quando elas se voltam para a Bíblia, se levanta mais um grupo. Eu ainda não consegui chegar na igreja moderna, gente. Eu acho que na próxima aula a gente chega. O grupo chamado Teologia Liberal. É incrível, toda vez que Deus começa a levantar um povo, tem uns infelizes da vida. Teologia Liberal. E essa teologia liberal, ela traz uma nova ortodoxia. Em meados de 1968. Alguém chuta pra gente encerrar a aula? Qual que é essa nova ortodoxia? Teologia da prosperidade. 1968, com a teologia liberal, entra a teologia da prosperidade.
que veementemente é negada pela teologia bíblica. Eu sou totalmente contra. Eu sou contra. Isso existe, não é bíblico? É negado. Não existe teologia da prosperidade. 7 passos, 5 passos, 30 passos, 5, não existe. Ou você é próspero, ou você não é. Se você está em Cristo, você é próspero. E aí vem essa teologia, você precisa dar, porque se você der, você vai receber. Você precisa fazer, porque se você fizer, você vai alcançar. Ai, urgência, volta. Gente, é que é complicado falar, porque às vezes a gente percebe que a chavinha da mente de algumas pessoas ainda não entenderam que a nossa vida financeira para ser próspera não depende, grava isso no seu coração, não depende da minha fidelidade no dízimo, não depende da minha fidelidade na oferta, não depende da minha lealdade, porque eu sou infiel, eu sou desleal, sempre. A bênção na minha vida só depende da fidelidade dele. Quer dizer que eu vou ser infiel? Quer dizer que eu vou ser desleal? O problema é seu. Bom vai te faltar, porque ele é bom, não porque você merece. Mas em compensação, agrada-te do Senhor. Então, não é essa expressão que usa para isso. Mas eu vou entrar para encerrar nisso aí, para a gente entender esse texto de uma forma hermenêutica correta. Quando a Bíblia lá no grego, na verdade ela é hebraico, porque é o original. Salmos é uma poesia, no Velho Testamento. Quando ele fala agrada-te do Senhor, quer dizer assim, não é eu a querer agradar, eu tenho o coração de Deus, e à medida que eu tenho o coração de Deus, eu só busco o que Ele quer. Eu não estou buscando agradá-lo, porque ao buscá-lo, eu já o agrado. Então o desejo que mora em mim não é meu, porque tudo que é gerado em mim, não vem de mim, vem dele. Pelo nosso esforço próprio, a gente não consegue. A gente consegue caminhar até um pouquinho, né? Mas aí fica uma coisa de troca, sabe? Não, é porque ele me deu, eu vou fazer. Não. Amor não tem explicação. Amor eu faço por eu fazer. Simplesmente faço. Faço sem troca, né? Faço sem troca. Então, peraí. Agora eu quero viver o extraordinário de Deus? Sim. Dê com generosidade. E Deus vai te dar de forma sacudida e transbordante. Mas se a motivação estiver errada, você pode ser o cara mais generoso da face da terra. Vai adiantar de nada. O grande segredo é dar. Melhor é dar do que receber. Agora, se eu não der, eu vou. Se eu fizer... Não tem nada a ver. Uma coisa, gente, em nome de Jesus, uma coisa não está ligada à outra. E nunca estará. Porque se estivesse, ai de nós. Porque nós falhamos em tudo. Porque dízimo é igual Jesus falou para o fariseu: vocês dão o dízimo do coentro? Vocês dão o dízimo do hortelã? Eu dou o dízimo certinho das minhas finanças. Beleza. Como é que está seu tempo com Deus? Como é que está a sua prática da justiça? Como é que está o seu coração misericordioso? O que Jesus disse para esses homens? Hipócritas, fariseus, não servem de nada. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá claro? E Jesus deixou isso muito claro. Agora, quer viver o extraordinário? Faça. Mas se fizer por esse motivo, não vai adiantar de nada, gente. Tá bom? Então a gente parte daqui, do ano de 1906, com 1968, com a teologia da prosperidade. E aí é onde Deus levanta para combater, a teologia liberal, Deus levanta um movimento evangelical. Hã? Já tinha um ano, né? Deus abençoe, gente. Deus abençoe.